Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 956. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 23 minutos da segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Tarifado, mas negociando. Tarifado, mas buscando alternativas. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Fim de semana que foi muito intenso, fim de semana que foi recheado de acontecimentos de grande envergadura, de grande importância. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 956, começando essa semana com você que nos acompanha na academia, você que está lavando a louça, você que está fazendo almoço, você que está no transporte, você que está aí, sei lá o que você está fazendo, um abraço para você, deixa aqui um super abraço para todo mundo que acompanha a gente também nessa live do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. E Daniel, a semana começou agitada, viu? Porque o domingo, né, naturalmente hoje aqui a gente repercute o que aconteceu ao longo do fim de semana, tivemos informações importantes, principalmente, né, com isso que a gente começa o nosso episódio de hoje, com o encontro entre Lula e Donald Trump. Descobrimos, Daniel Souza, que segundo Donald Trump, tanto Lula quanto Bolsonaro são perseguidos políticos, Daniel Souza. O Coelho não tem essa, todo mundo é perseguido político. Então os dois se encontraram, né, às margens da cúpula da ASEAN. A ASEAN, só para lembrar, é a integração regional ali do Sudeste Asiático, né, envolve 10 países do Sudeste Asiático. É comum que essas cúpulas tragam convidados, então tanto Lula quanto Trump foram convidados, né, dessa cúpula, e criou-se, portanto, a oportunidade para esse encontro entre os dois. A química, né, entre os dois foi anunciada, foi revelada, na verdade, na Assembleia Geral, né? O Lula discursou um pouquinho, depois o Trump discursou, os dois acabaram conversando, houve aquela ideia de se encontrarem, mas houve uma preocupação do governo brasileiro de eventualmente esse encontro acontecer nos Estados Unidos, e isso poder significar uma furada, sabe-se lá o que poderia acontecer, então quiseram fazer esse encontro em território neutro, e o encontro finalmente aconteceu na Malásia, em Kuala Lumpur, no dia de ontem. Naturalmente, Daniel, a gente ficou sabendo muito o que aconteceu a partir das declarações que tanto Lula quanto Mauro Vieira, né, o chanceler brasileiro, deram a posteriori, mas é importante, assim, a parte que estava diante das câmeras, né, Daniel, o Trump disse que era uma grande honra se reunir com o Lula, e disse que pretende firmar acordos comerciais, né? Então, no encontro que foi acompanhado pela imprensa, parecia haver uma boa disposição do governo dos Estados Unidos em negociar, tanto é que houve a ordem do Trump de, já no próprio dia de ontem, no próprio domingo, que a equipe dele se reunisse para começar a ver o que poderia ser feito do ponto de vista comercial. A gente sabe, Daniel, que quando você tem algum tipo de promessa nesse sentido, normalmente você joga para frente. A gente vai ver, a gente volta a se falar, as equipes vão entrar em contato, mas houve até uma certa urgência do governo dos Estados Unidos. Claro que a gente não sabe se é para valer, a gente vai ter que acompanhar. Não tem resultados práticos ainda, né? Isso é importante dizer, não houve resultados práticos imediatos já anunciados, mas o pleito brasileiro foi de cortar a sobretaxa, né, Daniel? Então, só para lembrar, os 10% são meio que o piso agora, né? É bem mais alto do que os Estados Unidos aplicavam antes, mas 10% é de se esperar que seja o piso nesse momento. Os 10% estão meio padronizados para todo mundo, e o Brasil está demandando, portanto, a queda da sobretaxa de 40%, né? É exatamente isso. Na prática, a estratégia de negociação do governo brasileiro é buscar a revogação completa dessa tarifa adicional de 40% e que foi imposta unilateralmente pelos americanos. O que acaba acontecendo é que o governo considera que a melhor estratégia nesse momento é defender o princípio de tratamento isonômico em vez de negociar concessões pontuais que poderiam fragmentar a posição brasileira. É claro que você tem aí demandas muito fortes do setor de café, também do setor de carne, porque são setores, inclusive, nos quais o Brasil tem um peso muito grande e que tem trazido aí algum impacto para a inflação nos Estados Unidos.
E isso foi deixado muito claro por parte do MIDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior do Brasil, que não há discussão de setores. É também uma forma de evitar o lobby corporativo e a aposta de uma abordagem diplomática unificada, além de tentar preservar uma certa coerência multilateral. É importante registrar que estima-se que, se mantida por 12 meses, a tarifa extra de 40%, ela pode reduzir em até 4 bilhões as exportações brasileiras para os Estados Unidos. A opção de não pedir exceções nesse momento reforça o discurso de previsibilidade e seriedade da diplomacia econômica brasileira. É razoável você seguir esse tipo de estratégia, porque na prática, se você começa já pedindo exceções, já sai da mesa a possibilidade de tirar completamente a sobretaxa de 40%. Se você começa tentando retirar a sobretaxa de 40%, pode ser que no final do dia você consiga apenas a remoção de alguns setores, você consiga apenas algumas exceções extras. Mas, como estratégia de negociação, você começa pedindo o máximo, e o máximo é remover completamente os 40%, mesmo antes da celebração de qualquer tipo de acordo, mesmo antes da celebração de qualquer tipo de cooperação mais aprofundada entre Brasil e Estados Unidos ou da oferta de vantagens para os americanos. Faz sentido, acho que é uma boa estratégia inicial e vamos ver como é que vão evoluir as negociações e as conversas. Não vai ser simples, você tem aí interesses em choque. Mas o Brasil tem déficit comercial com os americanos. Sim, mas os americanos querem ter um superávit comercial ainda maior com o Brasil, por conta justamente da necessidade de reduzir o déficit comercial global que eles possuem, que é uma estratégia que o Trump quer implementar, que é uma promessa, inclusive, que ele quer cumprir. Então, dentro desse contexto, é importante destacar que essa negociação ao longo dos próximos dias não vai ser simples. Os americanos vão querer mais acesso ao mercado brasileiro, vão querer também mexer em questões relacionadas a Big Techs, vão querer mexer em questões relacionadas a terras raras, a etanol, etc. E o Brasil vai ter que fazer algumas concessões, me parece que isso está bastante precificado, mas quem sabe não consegue já de antemão a remoção das tarifas adicionais de 40%. Do lado americano, eles resistem a essa ideia porque se você retira as tarifas adicionais de 40%, você retira a pressão sobre o Brasil. O Brasil está pressionado, quer dizer, por que eu vou retirar essas tarifas e retirar a pressão sobre o Brasil se o Brasil pressionado numa negociação acaba sendo algo vantajoso para mim, Estados Unidos? E a gente só viu uma parte, né, Daniel, da conversa, né? Tem uma parte que a gente viu depois. Aliás, nessa parte que foi aberta, o Lula entregou para o Trump uma pasta vermelha com o brasão da presidência da República do Brasil, contendo os argumentos brasileiros sobre as tarifas comerciais e sobre crises políticas recentes. Então, naturalmente, ele deve ter feito referência, claro que a gente não teve acesso ao conteúdo dessa pasta, mas deve ter feito referência, inclusive, à questão do Bolsonaro, né, ao julgamento do Bolsonaro. E aí, depois da conversa, o Lula pareceu um pouco desconfortável, Daniel, durante a entrevista. Na verdade, não é exatamente a entrevista, estavam os dois ali, né, o Lula e o Trump, e a imprensa começou a fazer perguntas, e várias perguntas foram feitas sobre o Bolsonaro. Isso claramente deixou o Lula desconfortável e tal. E tem uma hora que o Lula falou assim, a gente pode passar, né, pro encontro privado e tal, tá bom já de perguntas. E o Trump concordou. O Trump falou assim, realmente, essas perguntas estão muito entediantes e tal. E encerrou ali, portanto, as perguntas. Agora, depois, tanto o Lula quanto o Mauro Vieira falaram, né? E o Lula disse que a reunião foi surpreendentemente boa. E no que depender dele e do Trump, vai ter um acordo. Então, como eu disse, as equipes devem se reunir já nos próximos dias. O Trump disse que já tinha dado a ordem para ontem mesmo a equipe dele começar a se mobilizar para ver o que seria feito. E além do tarifaço, o Lula disse que eles também trataram do julgamento do Bolsonaro. Então, disse o Lula, né, abro aspas, eu disse para ele que o julgamento de Bolsonaro foi muito sério, com provas muito contundentes. E óbvio, Daniel, falaram sobre Venezuela, a Venezuela como um tema crucial. É importante notar, gente, que a Venezuela é mais um tema para o Trump, ele coloca pressão em vários países e tal, mas ele tem aumentado muito a pressão sobre a Venezuela, inclusive com a movimentação de porta-aviões, o que é muito sério. A gente está falando sobre um armamento muito, mas muito grande, norte-americano, para aquela parte do mundo, e o Brasil se colocou à disposição para ajudar a manter a América do Sul como zona de paz. E aí quem falou sobre isso também foi o Mauro Vieira, que o Mauro Vieira disse que o Trump agradeceu e concordou em ter o Brasil como intermediário.
o que para o Brasil é muito significativo, né? O Brasil poder fazer esse meio de campo é muito interessante. E outra coisa que foi falada também foi sobre as visitas recíprocas. Segundo o Mauro Vieira, ambos concordaram em trocar visitas. Então, o Trump disse que teria uma boa disposição, estaria interessado em visitar o Brasil, e o Lula disse que também poderia perfeitamente ir para os Estados Unidos. Uma coisa que chamou bastante atenção, Tanguy, é o fato de você ter tido ali uma curiosidade do Donald Trump em relação ao tempo que o presidente Lula passou preso. Esse é um aspecto que acabou funcionando ali como um diálogo entre os dois, e foi dentro desse contexto que o Trump passou a considerar que o Lula, assim como o presidente Bolsonaro, também tinha sido injustiçado e perseguido pela justiça, etc., e abriu espaço ali para que você pudesse ter conversas e uma certa aproximação. Me parece natural que a imprensa pergunte bastante sobre o Bolsonaro. Afinal, o Bolsonaro esteve envolvido no início desse tarifaço. E ele foi, inclusive, utilizado como justificativa pelo presidente Trump para o tarifaço em si. E é muito sintomático que os dois presidentes queiram mudar de assunto, digamos assim, queiram avançar. A interpretação do governo brasileiro, inclusive, é que o Trump é um negociador e que está buscando vantagens para os Estados Unidos. Aliás, é algo que a gente disse no Petit Jornal desde o início. O objetivo do Trump era obter vantagens para os Estados Unidos. A questão do ex-presidente, ela poderia ser útil como um elemento de pressão, mas se houvesse ali um contexto onde as vantagens americanas fossem alcançadas sem um alinhamento com os interesses do ex-presidente, os americanos seguiriam adiante, seguiriam em frente, mais ou menos como parece estar acontecendo agora, o que, aliás, é razoável, é racional. Os Estados Unidos estão em busca dos interesses dos Estados Unidos. E tudo bem. Se as negociações forem ao encontro dos interesses dos Estados Unidos, eles vão considerar que isso é algo satisfatório. E existe um contexto, claro, no qual os americanos querem trazer o Brasil para próximo dos Estados Unidos, querem afastar o Brasil um pouco da China. Num primeiro momento, houve ali a estratégia do tarifaço. Há uma percepção de que essa estratégia não foi bem sucedida, então vamos agora à conversa, vamos à negociação, etc., para trazer o Brasil para perto dos Estados Unidos e para afastar o Brasil da China. E dentro dessa dinâmica, o Brasil, se souber jogar o jogo, pode ser muito beneficiado, que aliás é o ideal. Há momentos em que o Brasil pode estar mais próximo da China, obtendo vantagens da China, momentos em que o Brasil pode estar mais próximo dos Estados Unidos, obtendo vantagens dos Estados Unidos. É a vantagem de não estar alinhado a nenhum dos lados dentro dessa disputa geopolítica que esses dois gigantes têm implementado. Agora, Daniel Souza, falando sobre economia, tem uma excelente forma de você fazer economia. Falta aí um mês para Black Friday, mas a Insider Store já começou a antecipar os descontos. Você está acostumado a ver aqui no Petit Jornal que usando o link, né, que está na descrição, você consegue 15% de desconto. Aí, Daniel Souza, vem a Insider e fala que é o seguinte, esse desconto ele já vai acumular com os descontos de Black Friday que estão no site, utilizando o cupom PETIBF, BF de Black Friday. Então você usa lá o cupom PETIBF, não apenas você ajuda o Petit Jornal, como você garante descontos que podem chegar a 50%, 50%, Daniel Souza. Só tem que tomar cuidado, Daniel, porque os estoques estão voando, né? Então entra lá, não perde tempo, porque a Black Friday é daqui a um mês. E você já tem a possibilidade de fazer as suas compras antecipadamente com super desconto, mas toma cuidado para você não ficar sem aquela peça que você quer, o tamanho que você quer. Os estoques já estão valendo, tá? Entra lá e aproveita. Gente, aproveitem rápido, porque isso já aconteceu comigo. Eu papei uma certa mosca numa super oportunidade que a Insider nos ofereceu e quando eu vi não tinha do meu tamanho. Eu tenho um tamanho, Tanguy, muito comum. Você sabe que eu tenho a estatura média do brasileiro, né, Tanguy? Eu sou uma pessoa... 1,62m, sim. Não, que isso, 1,62m não. Mas, de qualquer forma, aproveitem essa condição especialíssima da Insider Store, antecipando aí a Black Friday e utilizem o cupom do Petit Jornal. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre as eleições na Argentina. A gente vinha antecipando essas eleições na Argentina no dia 26 de outubro, né, no dia de ontem, no domingo, porque era considerado, Daniel, quase como um referendo, né, uma avaliação geral do governo do Javier Milei. As condições que o Milei chegou nessas eleições eram as piores possíveis. Faz pouco mais de um mês, no dia 7 de setembro, a Argentina passou por eleições, na verdade a Argentina toda não, né? A província de Buenos Aires passou por eleições e a província de Buenos Aires ela é muito representativa, 40% da população
da Argentina vive em Buenos Aires, e o Javier Milei sofreu uma derrota contundente nas eleições locais em Buenos Aires. Além disso, Daniel, a gente teve uma economia que veio derrapando de lá para cá. A gente teve escândalos de corrupção, não um, mas alguns escândalos de corrupção. A situação do Javier Milei e do seu partido, o Partido da Liberdade Avança, eram muito complicadas para as eleições de ontem. E aí, Daniel Souza, a Argentina foi a Argentina. E o resultado veio completamente contrário de tudo que se imaginava, completamente contrário, inclusive, às pesquisas. As pesquisas davam um certo equilíbrio ali entre o peronismo, e o partido do Milei, a Liberdade Avança, e no fim das contas, o partido do Milei conseguiu uma grande vitória, uma vitória muito importante. Só para lembrar o que estava em jogo ontem, a gente está falando sobre metade do parlamento, o parlamento, a Câmara de Deputados, tem 257 cadeiras, 127 delas estavam em jogo ontem, e um terço do Senado. O Senado tem 72 cadeiras, 24 estavam em disputa. Daniel, das 27 cadeiras da Câmara, o governo, o Javier Milei, o partido dele, conseguiu 64. Ele conseguiu metade das cadeiras que estavam em disputa na Câmara dos Deputados. E quando a gente fala sobre o Senado, das 24, ele conseguiu 13. Ou seja, Daniel, ele avança muito, muito mesmo, no controle da Câmara. Ele continua não tendo uma larga maioria, não tendo maioria, na verdade, mas ele passa a ter um conforto um pouquinho maior. Só para a gente ter uma noção, mais uma vez, as eleições de ontem, elas renovaram uma parte da Câmara e uma parte do Senado. Mas contando tudo, tudo que ele ganhou e somando com o que ele já tinha, o partido dele, a Liberdade Avança, passa de 37 deputados para 101. Daniel Souza, de 37 para 101 deputados. E passa de 6 senadores para 20 senadores. Isso significa, Daniel, que ele passa a ter mais de um terço da Câmara, e com esse mais de um terço da Câmara, ele consegue, por exemplo, manter vetos presidenciais, o que é muito importante. Às vezes o Senado, o Congresso, vai vetar, vai aprovar alguma coisa, o presidente veta e vai para a Câmara, e o governo muitas vezes não conseguia fazer muita coisa. É claro que ele vai ter que continuar contando com composições. A principal composição que ele tem feito tem sido com o partido do Macri, do Maurício Macri, também ex-presidente. É uma aliança meio desconfortável, nenhum dos dois ama essa aliança, mas essa aliança vai ter que continuar. Agora, Daniel, diante da expectativa que se tinha diante das eleições, que era uma expectativa tenebrosa para o governo, dadas as condições, a Argentina deu uma reviravolta. Repito, é muito difícil que a gente conseguisse antecipar isso com as pesquisas e com a última eleição. A população de Buenos Aires tinha dado um recado muito sério para o governo. O recado era: não estamos satisfeitos, não estamos satisfeitos. E na eleição de ontem, o Milei ele conseguiu uma votação expressiva, inclusive em Buenos Aires. Então não é que foi espalhado por outras regiões e Buenos Aires manteve uma postura crítica e tal. Não, ele conseguiu votações expressivas mesmo na região de Buenos Aires. Então hoje, naturalmente, Daniel, o Milei está numa posição de triunfo. E isso se deve muito também a uma resistência muito forte que a população vem construindo com relação ao peronismo. O peronismo, então, assim, quando a gente fala assim, o Milei tem uma reprovação muito grande. Sim, mas o peronismo também. Então, isso me parece que foi o que ajudou a desenhar um pouco o resultado das eleições de ontem. Então, mais uma vez, a Liberdade Avança do Milei conseguiu enormes ganhos parlamentares na Argentina, o que vai dar um certo fôlego para ele. Ele vai começar essa semana, pelo menos, Daniel, com uma aura de vitorioso nas eleições argentinas. Agora, existe um super desafio do ponto de vista econômico para o Milei que pode trazer consequências bastante sérias. Afinal, apesar da queda expressiva da inflação anual para algo em torno de 31%, a menor em 7 anos, o custo de vida ele disparou em dólares. Buenos Aires tornou-se uma das cidades mais caras do mundo para itens simples, como um café ou um fast food. E isso é explicado pela sobrevalorização do peso argentino. Sobrevalorização do peso argentino por conta da intervenção sobre o câmbio que o governo Milei vem fazendo. O governo Milei impede que a cotação do dólar suba, vendendo dólares. Ao fazer isso, o peso argentino continua forte, o que ajuda no asfixiamento da inflação.
O problema é que, na prática, isso está sendo obtido na forma de aumento do endividamento, e isso não é sustentável. Em algum momento você vai ter que fazer um ajuste no câmbio na Argentina. O ajuste no câmbio viria através de uma desvalorização cambial, e essa desvalorização cambial pode trazer consequências para a inflação um pouco imprevisíveis. A Argentina precisa muito de ajuda externa, ajuda que tem vindo principalmente dos Estados Unidos. E nós tivemos uma declaração, aliás, algumas declarações do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, em relação a isso. Em entrevista à NBC, ele disse o seguinte, abre aspas, não haverá perdas para o contribuinte. Essa é uma linha de swap. Não se trata de um resgate, fecha aspas. Mais ou menos, né? O swap que o Bessent faz referência com a Argentina é quando os americanos entregam dólares para os argentinos e recebem em troca pesos. Em um momento no futuro, você destroca. Ou seja, se os argentinos pagarem, realmente não vai ter custo para o contribuinte americano. Se os argentinos pagarem. E esse é um elemento que o Bessent acaba não dizendo. Ele também destacou o caráter geopolítico desse tipo de ajuda. Ele destacou o seguinte, abre aspas, estamos apoiando um aliado dos Estados Unidos na América Latina e queremos dar o tom na região. Não queremos que a Argentina siga o caminho da Venezuela, fecha aspas. Ou seja, fica muito claro, estamos ajudando a Argentina porque queremos salvar o governo Milei, queremos que o Milei tenha força e que, consequentemente, o Milei se espalhe, o modelo do Milei, o exemplo do Milei, se espalhe pela região. Ele, inclusive, chegou a citar nominalmente Bolívia, Equador e Paraguai como países que deveriam seguir aí o exemplo da Argentina, embora nem todos esses países sejam governados pela esquerda. A Bolívia agora vai voltar a ser governada pela direita, o presidente do Paraguai é de direita. No caso do Equador, nós temos tido, inclusive, governos de direita também no Equador. Não é algo, digamos assim, tão fora do esquadro, digamos assim, da influência dos Estados Unidos. De qualquer forma, me parece que existe um problema a ser administrado pelo Milei. Como é que ele resolve isso? Como é que ele coloca o câmbio num patamar equilibrado, de maneira gradual, sem gerar um impacto muito forte sobre a inflação, ao mesmo tempo sem minar a credibilidade da moeda argentina? Porque é aquilo, né, Tanguy? Se a moeda argentina vai se desvalorizar em algum momento no futuro, o que você faz? Vende moeda argentina e compra dólares. Se muita gente faz isso ao mesmo tempo, o governo argentino é obrigado a vender dólares, é obrigado a intervir no câmbio, só que essa capacidade de intervenção não é infinita e é uma capacidade de intervenção que depende muito de endividamento externo, depende muito de captação de recursos lá fora, o que também é muito perigoso. É um super desafio que o Milei tem. É claro que agora ele está fortalecido, pode ser que ele consiga recuperar um pouco da sua credibilidade, da sua força, da capacidade de atrair dólares para a Argentina e ganhar mais tempo e eventualmente buscar alguma alternativa mais estruturante, mas é um super desafio e a gente vai ter que acompanhar como é que ele vai enfrentar essa questão do câmbio, que aliás é sempre o nó da Argentina, é sempre o câmbio, o nó da Argentina, essa incapacidade que os argentinos têm de gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos, os seus compromissos em moeda estrangeira. O impacto que ele pode sentir no curto prazo, Daniel, é porque você começou a ter ao longo das últimas semanas, como havia uma perspectiva muito ruim para o governo, a gente chegou a usar a expressão aqui no Petit Jornal que era sangue na água, né? Tem uma galera que começa a se afastar do governo. Pô, o governo tá parecendo que tá capotando aí, não tá legal, tá catando cavaco, não vai chegar a lugar nenhum. O cara que poderia até concordar com o governo, ele já começa a se distanciar, ele já começa a ser mais crítico e tal. Na hora que vem um resultado como esse, naturalmente você começa a ter uma galera que vai começar a se aproximar do governo de novo, né? Ô, Milei, imagina, sempre estive do seu lado, sempre gostei de você, faço parte da base e tal. Então, naturalmente, isso pode ajudá-lo bastante. Outro detalhe importante, Daniel, só para a gente finalizar aqui com relação à eleição de ontem, é que o comparecimento foi significativamente mais baixo. Então, apenas 58% dos eleitores compareceram às urnas. Isso significa 20 pontos percentuais abaixo da média histórica. A população argentina normalmente é bastante mobilizada para votar, então uma avaliação que pode ser feita também é que o Milei teve o mérito de conseguir fazer com que os seus apoiadores fossem votar. Gente, tem que votar, tem que sair para votar. Se você tem uma galera que não é do Milei, também não é peronista, né? Aquela galera meio do centro ali, o cara que poderia decidir a eleição,
esse cara está desmobilizado, ele não quer votar nenhum nem outro, ele não sai de casa para votar. A galera, quem está mais mobilizado, naturalmente consegue uma grande vantagem. Então, um comparecimento bastante baixo às urnas, mas isso não invalida o fato de que Milei conseguiu 40% dos votos totais, o que significa uma enorme vitória para ele. Daniel Souza, ainda hoje temos mais um episódio, né? Mas tem geleia nesse episódio da manhã também. Me conta, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que uma empresa alemã chamada Bocker, que vem ser justamente a fabricante daquela escada de transporte móvel que foi utilizada pelos ladrões para surrupiar as joias do Louvre, achou que havia ali uma oportunidade e fez uma postagem na sua rede social destacando, Tanguy, como o equipamento da Bocker é de qualidade. Eles disseram o seguinte, abre aspas, quando você precisa se mover rápido, o Bocker Agilo transporta seus tesouros de até 400 quilos a 42 metros por minuto, silencioso como um sussurro, fecha aspas. É isso, Tanguy. A Bocker está dizendo que se você tiver um trabalho que precisa de velocidade, de silêncio, força para carregar ali um grande peso. Um tesouro, de força para carregar um tesouro, maravilhoso. Carregar o tesouro, eles estão ao seu lado. A campanha é um sucesso, Tanguy. Aliás, o diretor-geral da Bocker, né, o Alexander Bocker, que aliás é o cara da família, explicou à AFP, que publicou a matéria, abre aspas, o crime é absolutamente repreensível, mas vimos uma oportunidade para usar o museu mais famoso do mundo como vitrine, fecha aspas. Então, não cometam crimes, mas podem aí utilizar os equipamentos da Bocker, porque os equipamentos da Bocker são seguros, os equipamentos da Bocker não deixarão você na mão. Os equipamentos da Bocker transportam tesouros muito rapidamente, com muita eficiência, com muita segurança. Tanguy, a campanha é um sucesso. O pessoal está curtindo, compartilhando, comentando a postagem da Bocker. Quem quiser pode ir lá no Instagram da empresa, que você vai ver que a postagem está lá, inclusive com uma foto do equipamento em frente ao Louvre, Tanguy, ali mostrando toda a eficiência que o equipamento da Bocker, essa fabricante alemã, é capaz de te proporcionar. E a Bocker não faz pergunta. Não faz perguntas. Ah, vai usar para quê? Isso é um assunto seu. Você vê aí, não cometa crimes, não estamos apoiando, mas a Bocker também não faz perguntas. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra esse nosso episódio da manhã de segunda-feira. Às 21 horas temos a gravação de mais um episódio para falar sobre as loucuras e insanidades dessa segunda-feira. Deixa aqui um super abraço a todo mundo que nos acompanha e deixa uma recomendação. Acessa lá, peticursos.com.br. A gente tem falado muito sobre a América Latina, Venezuela, Colômbia, né? O Panamá voltou muito à tona, né, ao longo desse ano agora de 2025, com o canal do Panamá e tal. Nicarágua, o Daniel falou sobre a Nicarágua hoje, rapidamente. Tudo isso está no curso que está rolando nesse momento sobre a América Latina, lá no Petit Curso. Acessa lá, peticurso.com.br, é um streaming de aulas, de atualidades. Tenho certeza que você vai gostar de muitos dos temas que estão sendo abordados por lá. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio, tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, petijornal.pj@gmail.com. Uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para a Aurelo. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Hoje, mais tarde, estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.